Esse material é duro e rígido. Esse material é mole e flexível. Agora, esse material é duro e flexível. Como isso é possível? Para descobrir, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de duas propriedades que são bastante confundidas em novos projetos, seleção de materiais e até na solução de problemas em peças plásticas. E nós estamos falando da dureza e da rigidez desses materiais. Se você quiser conhecer então um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Antes, porém, alguns recados muito importantes. Se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já aproveita e garante sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo e ativa o sininho para passar a receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Me segue também no Instagram. Lá, além de todas as informações técnicas, dicas, curiosidades de uso, descarte dos materiais plásticos, você também passa a conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Lembra de curtir esse vídeo e compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar por esse tema. Profissionais da indústria de moldagem, da indústria de projetos, da academia, alunos, pesquisadores, professores, da indústria de matérias-primas, enfim, todo mundo que possa se interessar pelo tema de polímeros para que a gente possa expandir o alcance dessa informação e todo mundo possa ter acesso à informação técnica de qualidade, tá certo? Fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo, porque lá tem uma série de recursos interessantes de aprendizado, como cursos online, e-books, enfim, uma série de recursos bem legais. E se você tem algum produto ou serviço para a indústria do plástico e quer vê-lo anunciado aqui no meu canal, atingindo toda a minha audiência e todos os grupos onde esses vídeos são compartilhados, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os contatos estão na descrição desse vídeo e a gente vai bater um papo e planejar a divulgação do seu produto aqui no canal. Legal? Muito bem, vamos entrar no conteúdo e como sempre tem um PDF que você vai poder baixar, o link está na descrição desse vídeo e ele está na tela agora. A gente vai falar então a respeito de dureza e rigidez de materiais plásticos, duas propriedades que são normalmente confundidas. E tem dois aspectos quando a gente fala de dureza e rigidez, né? No dia a dia, na linguagem comum, a gente conversando com amigos, tudo bem a gente confundir dureza com rigidez, né? Isso aqui é plástico mole, isso aqui é plástico duro, eu preciso de um material mais duro, não tem problema nenhum no nosso dia a dia. Porém, quando a gente vai para uma linguagem mais técnica, onde a gente precisa desenvolver um novo produto, onde a gente precisa selecionar um novo material para uma dada aplicação, onde a gente precisa solucionar um problema de uma peça que não está com a performance que a gente gostaria, é muito importante que a gente utilize a nomenclatura correta para que todo mundo se entenda de forma adequada e a gente esteja olhando todo mundo na direção da propriedade correta que nos interessa naquele caso. E isso acontece muitas vezes com dureza e rigidez. Eu tenho muitos clientes que reclamam muitas vezes de um material que está muito duro, que precisa melhorar ali essa questão da dureza do material, e quando a gente vai olhar, na verdade a gente está resolvendo um problema de rigidez desse material. Então a gente precisa ter essa distinção e é exatamente isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouco da definição. O que é então dureza e o que é rigidez dos materiais, tá? Esse vídeo vai estar dividido em duas partes. Nessa primeira aqui, nesse vídeo de hoje, eu vou falar a respeito das propriedades em si. E no vídeo da semana que vem eu vou falar como elas são medidas. Legal? Então a gente vai falar sobre o processo de medição na semana que vem. Mas vamos lá. Dureza. Começando pela dureza do material. O que é a dureza? A dureza é uma propriedade superficial dos materiais plásticos. Na verdade, de todos os materiais, mas aqui a gente vai falar a respeito dos materiais plásticos mais especificamente. Então, a dureza é uma propriedade superficial dos materiais. É a resistência superficial, então, desses materiais à penetração de uma ponta perfurante. Tá? Então, é basicamente uma resistência na superfície de poucos milímetros ou poucos décimos de milímetros ali da superfície do material. Essa que é a definição de dureza. Já a rigidez dos materiais está relacionada com um aspecto estrutural desses materiais.
E a resistência, então, da estrutura das moléculas desse material está muito ligado ali com a força de coesão das moléculas, está muito ligado, então, à resistência que esse material tem, principalmente a flexão, a torção, também a esforços de tração e compressão, tá certo? Então, é uma propriedade mais macroscópica do material quando a gente fala de rigidez. Então, é muito importante fazer essa distinção, sendo que dureza, sempre que a gente fala de um material duro, a gente está falando da superfície desse material, e sempre que a gente fala de rigidez, a gente está falando realmente de resistência estrutural desse material. E apesar de existir alguma correlação entre dureza e rigidez, nem sempre esse vai ser o caso. E é isso que eu quero mostrar para você agora. E muitas vezes a gente pode pensar que pelo fato de estar aumentando a dureza de um material, a gente também está aumentando a rigidez e vice-versa. Mas, embora exista sim uma leve tendência de que essas propriedades andem juntas, algumas vezes isso não vai acontecer. Eu quero mostrar para você então algumas correlações. Já foram feitas várias tentativas de estabelecer uma correlação, uma fórmula que, a partir da medição de dureza, a gente chegue na rigidez do material. Isso porque medir a rigidez de um material é um pouco mais complexo, exige um ensaio de tração. A gente vai falar mais sobre medição de cada uma dessas propriedades no próximo vídeo. Mas a medição do módulo de rigidez de um material, ela é relativamente mais complexa do que a medição de dureza. Então, nada mais interessante do que a gente fazer uma medida simples de dureza e, a partir daí, correlacionar ou estimar a rigidez de um material, o módulo desse material, tá certo? Então foram feitas algumas tentativas e algumas equações já foram propostas, como essa que você está vendo aí na tela, que foi proposta por esse pesquisador lá em 1958, e ela tem alguns problemas, na verdade, né? Ela é boa para uma faixa de dureza aí entre 40 chorar e 80 chorar, tá? Abaixo de 40 ela já perde a precisão, mas é uma forma de você ter correlação. E uma outra fórmula, entre várias outras que foram propostas, dependendo da dureza, dependendo da escala que você está utilizando, são essas duas que você está vendo aí, também proposta por um outro pesquisador, e essa, nesse caso aí, ela é bastante ruim para durezas mais altas. Na escala Shor-D, a gente já começa a perder precisão. Então você vê que essa tentativa de correlação, ela existe. Há uma correlação leve entre dureza e rigidez, mas ela possui alguns problemas, principalmente quando a gente está falando nos limites da escala. E alguns outros problemas muito importantes que acontecem com essas estimativas estão aqui, ó, uma alta variabilidade dos dados. Quando a gente olha a correlação propriamente dita entre dureza e rigidez, a gente percebe que tem uma linha aí que mostra que, sim, à medida que eu aumento a dureza, à medida que eu aumento a rigidez, eu tenho um aumento da outra propriedade, tá? Então, elas andam mais ou menos juntas, mas se você olhar cada bolinha aí, é um material diferente, é uma medida diferente. O que você percebe é que para uma mesma dureza de material, muitas vezes você tem uma variabilidade bastante grande no módulo ou na rigidez desse material. Lembrando que são propriedades distintas, a rigidez está mais relacionada com a resistência estrutural do material e a dureza mais com a propriedade superficial desse mesmo material. E pelo fato da gente ter essa dispersão muito grande, por uma mesma dureza, a gente pode ter materiais que tenham alta rigidez ou materiais que tenham uma rigidez mais baixa, isso acaba impactando em muitos projetos, a gente acaba tendo um problema de selecionar materiais com base só em uma dessas propriedades, por exemplo, só com base na dureza, e a hora que a gente vai analisar os dados, o que a gente precisava realmente era de um material mais rígido, e aí a gente acaba tendo problemas. Tá? Só para exemplificar com alguns exemplos de materiais, dá uma olhada. Eu peguei um exemplo aqui de um elastômero termoplástico com base em poliésteres, e eu peguei dois tipos distintos desse material, e o primeiro, esses dois materiais têm a mesma dureza na escala Shor-D. Então a gente está olhando aí materiais com 55D de dureza. Mas olha como varia o módulo. O primeiro material tem uma dureza de 55 e um módulo, ou seja, uma rigidez de 150 megapascal. Já o segundo, para a mesma dureza, é bastante mais rígido, ele tem 500 megapascal de dureza. Isso está relacionado com a forma como as moléculas desse material se interagem umas com as outras, está relacionado com a formulação do material, mas é só para mostrar que, sem variar a dureza, eu posso ter uma variação muito grande de rigidez
desse material, a capacidade de suportar carga desse material. E só para não ficar no mundo dos elastômeros, eu trago aqui um exemplo de polímeros de engenharia. Um nylon 6,6 com 50% de fibras de vidro e um poliacetal. Aqui a escala de dureza é um pouquinho diferente, já está na escala Rockwell, né, na Rockwell R de medição de dureza, mas para uma dureza muito próxima aqui, ó, 118 contra 120, a gente tem uma variação de mais de 3 vezes quando a gente fala da rigidez desses materiais. Então é só para mostrar que correlacionar dureza com rigidez é possível, mas a gente tem que tomar muito cuidado e nem sempre essas propriedades vão andar exatamente de forma linear. Aumentar a dureza numa determinada proporção não vai gerar um aumento de rigidez nessa mesma proporção, e materiais com mesma dureza podem sim ter performance de rigidez e se comportar de forma a suportar esforços de flexão, esforços de torção de forma diferente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, lembrando que são propriedades distintas e, portanto, existem essas diferenças, certo? Muito bem. Agora, na prática, o que significa eu ter um material que é duro, ter um material que é rígido? Quando eu preciso olhar para a dureza e quando eu preciso olhar para a rigidez? É isso que importa, né? Se você tem um projeto e você está desenvolvendo, está selecionando um material ou vai solucionar um problema, quando que eu preciso olhar para a dureza e quando eu preciso olhar para a rigidez desses materiais? Então, dureza. Quando que a gente olha para a dureza? A gente olha para a dureza quando a gente está falando de resistência ao risco, uma propriedade superficial. Eu tenho um material que precisa ter boa resistência ao risco, melhor característica de abrasão, eu olho para a dureza. Se eu tenho um material que precisa ter bom grip, ele precisa aderir, né? Eu preciso ter aderência a superfícies, anti-escorregamento, eu olho para a dureza desse material. São propriedades que estão, ou performances que estão mais relacionadas com a dureza desse material. Também, se eu preciso de toque macio, essa característica de toque mais interessante, mais suave, eu olho para a dureza desse material. E, finalmente, para características de compressão, eu olho também para a dureza, mas a compressão eu vou deixar uma marquinha aqui e a gente vai falar sobre ela novamente daqui a pouco. Já quando eu tenho um desenvolvimento e preciso entender algumas propriedades, algumas performances desse material, e eu estou na dúvida se é dureza ou rigidez, para olhar para a rigidez, eu preciso ter esforços relacionados à tração ou à flexão. Então, se a minha peça vai sofrer esforços de tração e flexão, agora já não é mais dureza, agora é rigidez que eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar com o módulo de elasticidade, o módulo de Young desse material. Mesma coisa quando eu tenho esforços de torção. Esforços de torção estão relacionados com a rigidez do material e não necessariamente com a dureza. Lembrando, pode haver alguma correlação, mas não necessariamente. Então eu preciso olhar com mais cautela para o módulo de rigidez desse material. Obviamente, propriedades de impacto, eu tenho que olhar para a rigidez. Normalmente as propriedades de impacto andam bem juntas com os módulos de rigidez dos materiais, quando medidos aí na tração e na flexão. E eu vou colocar aqui também a compressão. Você vê que a compressão aparece dos dois lados. Por quê? Porque sim, esforços ou resistência à compressão está muito ligado com a rigidez e com o módulo dos materiais. Mas a dureza pode influenciar performances de compressão quando a gente está falando, por exemplo, de vedações, onde uma superfície mais mole pode se conformar às contrapeças e prover uma vedação, por exemplo, mais interessante. Então, apesar dos esforços de compressão estarem sim ligados à rigidez, eles podem ter alguma influência da dureza, principalmente quando a gente está falando de vedações. Legal? Bom, depois de apresentar tudo isso, eu acho que ficou bastante claro para você que o importante é a gente distinguir essas propriedades, entender o que cada uma significa, principalmente quando a gente está num ambiente mais técnico, num ambiente de desenvolvimento de produtos, seleção de materiais ou solução de problemas. Entender a propriedade adequada à performance esperada e saber comunicar isso daí para toda a equipe que está trabalhando nesse projeto é fundamental. E eu fico muito curioso para saber como esse assunto te ajudou no seu dia a dia, a desenrolar algum projeto, solucionar algum problema. Então me conta a sua história, deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail para que eu entenda como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fale também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!